Boa noite, meus queridos irmãos da Igreja Tancredo Neves e demais irmãos que estejam assistindo esse momento. É com imenso prazer que nós estamos agora para poder apresentar a Palavra de Deus. Eu gostaria de convidar vocês a abrirem a Bíblia no Evangelho segundo São João, no capítulo 10 e o versículo 11. Já encontrou? Então, nesse momento, eu quero que você, junto comigo, curve a cabeça e façamos uma prece pedindo a bênção do Senhor. Obrigado, bom Deus e Pai, pelo privilégio que temos de, nesse momento, estudarmos a Tua Palavra. Nós gostaríamos, Senhor, de receber o poder do Teu Santo Espírito, para que venha nos alimentar, Senhor, não com palavras humanas, mas com palavras vindas do céu. Para tanto, Senhor, esvazia-nos de nós mesmos, concedendo a Tua graça e a Tua paz. Perdoa os nossos pecados. Esteja conosco nesses momentos. Eu te suplico, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, você já abriu a Bíblia, nós vamos ler aqui o Evangelho de João, capítulo 10, versículo 11. O texto bíblico diz assim, Jesus falando: Eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Bem, esse é um texto bastante conhecido quando Jesus se apresenta como o bom pastor. O que muitas vezes nós não percebemos é o contexto no qual Jesus apresentou esta declaração e João, décadas depois, registrou para o nosso conhecimento. Na realidade, todo o drama começou a partir do capítulo 9. Há uma ligação muito forte entre a declaração de Jesus no capítulo 10, versículo 11, com toda a história narrada por João. Nós precisamos lembrar que João, ele escreveu o seu evangelho tendo um objetivo. Então ele não narrou todos os eventos que ele presenciou sobre a vida de Jesus. Na realidade, o Espírito Santo o direcionou para alguns pontos específicos para que atingisse algum objetivo, e esse objetivo era que nós tivéssemos fé, confiança no Senhor Jesus Cristo. Isso está lá no capítulo 20, quando ele fala que muitas coisas foram escritas, mas algumas apenas foram registradas, exatamente para fortalecer a nossa fé e a nossa confiança em Jesus como aquele que nos dará vida, aquele que nos dará paz, aquele que nos dará a verdadeira satisfação. Aqui, João ele está falando sobre Jesus como bom pastor. Mas antes de falar com Jesus como pastor, ele deu um exemplo. E como eu estava falando, a história começa toda no capítulo 9. Eu queria que você olhasse aí na sua Bíblia o capítulo 9 e nós encontramos uma história muito interessante. Talvez você conheça essa história, mas é bom a gente abrir a Bíblia e refrisar. Essa história fala de um homem que ele nasceu cego. Um homem que havia vindo a este mundo com a deficiência visual completa. Ou seja, ele nunca enxergou a luz do dia. E dentro da mentalidade dos tempos de Jesus, e até mesmo os discípulos carregavam esta mentalidade, essa concepção, é que tudo aquilo que acontecia de bom era porque Deus se agradou das pessoas, daquela pessoa, e deu, porque aquela pessoa fez alguma coisa boa. E tudo que acontecia de ruim era como se fosse um castigo de Deus. A pessoa havia se afastado de Deus, não havia atendido às normas divinas e ela era castigada. E com base nisso, os discípulos, ao apresentar aquele homem cego de nascença para Jesus, eles perguntaram: quem tinha pecado? Aquele homem, já no ventre de sua mãe havia pecado para poder nascer cego, ou seus pais? Parece até engraçado, mas era uma pergunta séria. E como uma pergunta séria, nós temos que encontrar resposta. Jesus ele não se envolveu em debate, em discussão teológica. Jesus ele foi claramente ao ponto. Jesus ele diz lá no capítulo 9, versículo 3, nem ele, nem os pais, mas que para nele fosse manifesta as obras de Deus. Na realidade, esse texto parece ser um pouquinho complicado, mas ele não é. Pelo seguinte fato, nesse mundo
esse mundo de pecado, sob a maldição do pecado, coisas boas e coisas ruins acontecem a todo ser humano, independente de ele ter feito coisas boas ou ruins. As consequências do pecado vêm para todas as pessoas: doenças, tragédias, desastres, seja naturais, seja causado pelo homem, não importa. O detalhe é que nós vivemos num mundo de pecado. E no mundo de pecado nós sofremos, mas sofremos porque Deus também está disposto a revelar a sua glória. A narrativa seguinte é que Jesus ele apresenta-se como o homem que ia trazer a visão, ou seja, fazer aquele homem ver a luz. E Jesus ele cura aquele homem, mas de uma forma estranha, uma forma diferente. Jesus ele faz um lodo no chão com cuspe, com a saliva, coloca no olho daquele homem e disse assim: vá lá no tanque de Siloé e lave. Ele vai e lava, e quando ele lava o olho, ele passa a ver, ele passa a enxergar a luz do dia. Eu imagino a alegria que foi aquele homem que teve a sua vida toda em trevas e agora estava enxergando, e agora estava vendo. Que maravilha, que coisa fantástica. Assim também somos nós. A experiência da vida cristã, do relacionamento com Deus, é igual a esse relacionamento de alguém que nasce cego. Nós nascemos cegos pelo pecado. Todo ser humano, a Bíblia diz que todos pecaram, já nascemos cegos. Davi fala no Salmo 51 que desde o ventre de nossa mãe nós somos concebidos em pecado. Então é como se nós tivéssemos nascido cegos, sem ver a luz espiritual, sem ter visto a Deus, sem encontrar. E quando encontramos Jesus, e quando a luz do Evangelho brilha para nós e nós passamos a enxergar, a ver, existe uma alegria, uma satisfação, algo indescritível, que somente aquele que passou pelo novo nascimento, pela regeneração, pode e consegue experimentar. E eu sei, meu querido irmão, que você já passou por isso. Eu sei que muitos de vocês já sentiram essa experiência no dia em que creu e que disse assim: agora eu sou feliz. Agora eu tenho paz. Aquele primeiro amor, aquela coisa maravilhosa. Então aconteceu a mesma coisa com aquele homem. E aquele homem, depois que lavou o rosto, lavou o olho e que voltou enxergando, ele foi atrás de Jesus. E ele olhava para um lado, olhava para o outro, e ele nunca tinha visto Jesus, nunca tinha visto ninguém. E ele procura, e as pessoas agora começam a ver, aquele homem era cego de nascença, estava sob a maldição. A Bíblia, o texto diz que ele havia nascido em pecado. Lá, a gente vai ver lá depois no versículo 34, que ele havia nascido todo em pecado. Era o que as pessoas diziam. E agora ele estava enxergando. Ninguém nunca tinha ouvido falar de um milagre como esse. E ele procura, e nesse procurar, nesse indagar, as pessoas ficam duvidando agora de que ele realmente era cego. Nós temos vivido tempos estranhos. Antes de nós estarmos em quarentena, recluso em nossos lares, havia um grande debate e às vezes nós encontrávamos pessoas, até hoje a gente encontra pessoas que fingem passar dificuldades, necessidade, fingem enfermidades para poder receber alguma bênção, alguma coisa. E infelizmente nós encontramos um ou outro caso e que prejudicam as pessoas que verdadeiramente necessitam. Mas é nesse ponto que as pessoas ficam. Ele era verdadeiramente cego? E foi mesmo. E todo mundo sabia que foi Jesus que havia feito aquilo. Mas Jesus era o dia de sábado. Um detalhe era interessante que era o dia de sábado. Mas Jesus, para evitar muita aglomeração e confusão no dia do Senhor e muita excitação, parece que Jesus some. As pessoas não encontram Jesus dentro de Jerusalém. Jesus estava em outro lugar, não estava mais ali. E as pessoas disseram: foi? Não foi? E aqueles inimigos de Jesus, que queriam acusar Jesus de transgressão da lei de Deus, do sábado, queriam pegar Jesus em uma falha, em uma situação complicada, também duvidaram. É interessante o versículo 22, porque no versículo 22 é o final de uma conversa, porque esses líderes religiosos vão atrás dos pais daquele homem,
para poder saber se verdadeiramente aquele homem havia nascido cego e como ele havia curado. A resposta deles, no versículo 21, versículo 22 e 21, ele diz assim: sabemos que este é nosso filho, ele nasceu cego, mas nós não sabemos quem foi que curou. Ele já é adulto, deixa que ele fale por ele mesmo. Na realidade, os pais estavam com medo. O versículo 22 diz que os judeus haviam dito que todo aquele que confessasse ser Jesus, o Cristo, ou seja, o Messias, fosse expulso da sinagoga. Porque se eles dissessem que foi Jesus, e eles sabiam que foi Jesus que curou, ele estava reconhecendo a divindade, o Jesus Messias, aquele que havia sido prometido, então seria expulso da sinagoga. O que é ser expulso da sinagoga? E aqui vem exatamente o contraste com o verso que nós lemos no inicial como base. O verso que nós lemos inicial diz que Jesus ele se declara como o bom pastor que dará vida para as suas ovelhas. Aqueles guias espirituais de Israel, naquele momento, eles eram os pastores do povo. Espiritualmente, eles eram os líderes, aqueles que deveriam estar guiando o povo para Deus. Mas eles estavam tão preocupados com a pureza, com a santidade, das normas que eles haviam estabelecidos, não extraído da palavra de Deus, o próprio Jesus mesmo coloca isso, estava pela tradição, eles preocupados com essas coisas, quem não estivesse de acordo com aquilo ali, eles expulsavam. E agora eles colocaram mais uma coisa, quem cresce que Jesus, o Galileu, aquele que veio pregando e que vem fazendo milagres, esse fosse realmente o Cristo, deveria ser expulso da sinagoga. Ser expulso da sinagoga não era ser expulso fisicamente. Ser expulso da sinagoga não era simplesmente ter a porta da igreja fechada, ser proibido de entrar. Ser expulso da sinagoga era algo muito mais. Era como se fosse um anátema, uma maldição pronunciada pelas lideranças da igreja. E esta maldição excluía não apenas a pessoa de entrar na igreja, de participar dos cultos da adoração, mas essa pessoa estava excluída plenamente, completamente das bênçãos celestiais. Estava condenado, podemos dizer assim, ao inferno, à destruição total. Então, isso trazia medo, trazia terror. Então, quando os pais daquele ex-cego, eles recusam a dizer que Jesus era o Messias, na realidade ele estava querendo se proteger, porque se eles fossem expulsos da sinagoga, eles estariam perdendo não apenas as bênçãos da vida terrestre que eles desfrutavam, mas sobretudo da promessa de Deus de uma vida eterna depois da morte. Então, era algo muito sério. Mas aquele homem que era cego, não tinha visto nada, nunca tinha visto nada, ele agora estava feliz. E como os pais haviam colocado, ele é adulto, ele agora pode responder por ele mesmo, os judeus vão atrás daquele homem. Os líderes religiosos vão atrás daquele homem. E pergunta, você era mesmo cego? Eu era cego. E aí há um debate, e é interessante que todo aquele que nasce no reino de Deus, ele não apenas se torna um missionário, conforme nós lemos no Desejado de Todas as Nações, na página 176, mas também ele tem uma vida dentro de si que Jesus prometeu. Aquele que nasce, ele se torna uma fonte de água que jorra. E ele passou a conversar como se ele tivesse estudado a Bíblia, como se ele conhecesse. E ele começa a dizer assim: eu não sei, eu sei que eu era cego e agora estou vendo. E eles indagam, pressionam. E aí eles chegam até o ponto de que aqueles líderes judeus se irritam com aquele homem. Quer ver? Vamos ler o versículo 31 a 34. Diz assim: sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário. Isso aqui é a resposta daquele homem. Se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a esse atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se esse homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Que testemunho, que certeza. Quando a gente experimenta Jesus Cristo, nós começamos a falar coisas que nós nem entendíamos antes, mas com grande coerência, com grande certeza. E aquele homem, ele dá um testemunho: olha,
Se ele é pecador, eu não sei. Eu sei que Deus o ouve. Não apenas o ouve, mas também age através dele. Certo? E ele fez algo que nunca ouvi falar. Uma pessoa que era cega de nascença, agora passa a ver. A certeza e a contundência da expressão daquele homem foi tão forte que os judeus, os líderes judeus ficaram irritados. E o versículo 34 ele diz assim: mas eles retrucaram: tu és nascido todo em pecado e vem ensinar a nós? E o expulsaram. Tudo aquilo que as pessoas temiam, os pais temiam, aconteceu com aquele homem. Aquele homem foi expulso, foi excomungado, podemos dizer assim, em uma linguagem nossa conhecida. Ele foi anatematizado, amaldiçoado, jogado para fora. Agora, aparentemente, de uma visão humana, ele estava em uma situação pior do que estava, porque enquanto ele estava cego e com vida, ele estava sendo objeto das misericórdias das pessoas, estavam ali a mendigar, mas ele não estava excluído, ele apenas ninguém sabia se foi ele ou se foi os pais que pecaram. Lembra da pergunta inicial? Mas agora, os líderes estão dizendo que ele era todo nascido em pecado. Uma declaração, segundo eles, um motivo, uma constatação. E agora está dizendo: você agora é amaldiçoado. Você já passou por uma situação como essa, irmão? Uma situação quando parece que todas as pessoas deixaram você, todas as pessoas te abandonaram, todas as pessoas agora olham para você não como um coitadinho, mas como um miserável. Não como alguém digno de pena, mas como alguém que está merecendo realmente aquilo, aquela coisa ruim. E ninguém quer contato contigo. O que você se sente sozinho porque as pessoas te expulsaram. Te expulsaram porque você está fazendo a vontade de Deus. Te expulsaram porque você está tomando decisões ao lado de Deus. Você se sente isolado? Bem, exatamente nesse momento começa a mudança também na história. Eu falei há pouco que quando aquele homem voltou, Jesus não estava mais lá. Ninguém encontrava Jesus. E o desenrolar da conversa com ele e o povo, com os judeus, com os pais, e volta a ele, aquela confusão toda no dia do Senhor, onde é que estava Jesus? Jesus estava ali perto, porque Jesus sabia de tudo o que estava acontecendo. Quando nós estamos passando por dificuldades, Jesus está do nosso lado. Mesmo que a gente não veja, mesmo que a gente não sinta, mas Ele está do lado. Às vezes pode nem acontecer o que aconteceu, que a gente vai ler aqui agora. Porque o versículo 34 diz assim: eles os expulsaram. Expulsaram aquele homem. Versículo 35. Quando Jesus ouviu que o tinham expulsado, Jesus foi atrás daquele homem. Jesus está atrás de você agora. Eu não sei se você está passando por dificuldade, por luta, mas Jesus está atrás de você agora. E Jesus encontrou aquele homem. E depois diz assim: você crê no Filho do Homem? E aquele homem estava atordoado de tudo que havia acontecido. Ele havia saído da escuridão, vindo para a luz, e agora estava voltando agora para uma escuridão espiritual. Talvez naquele momento ele estava dizendo: por que é que eu estou vendo agora? Eu preferia ser cego. Mas Jesus nesse momento chega e diz assim: você acredita naquela pessoa que te curou, no Filho do Homem? Ele pergunta, ele nunca tinha visto Jesus? Todo mundo chegou para ele apenas para perguntar: você é cego? Quem fez? Você não era cego? Só questionar ele. Agora chegou um homem com uma pergunta diferente: você acredita? Uma pergunta direta. Você acredita que Jesus, ele é o Filho do Homem, o Messias prometido? Aí ele diz assim: eu não sei quem é. Quem é ele? Aí Jesus disse assim: você já tem o visto, sou eu que estou falando com você. O versículo 34 diz que aquele homem pula de alegria, ele grita dizendo: creio, Senhor, e ele adora Jesus, e Jesus aceita a adoração. É nesse contexto que nós vemos agora o contraste entre a atitude dos líderes, das pessoas
E aqui eu queria falar que pode ser o nosso dia a dia, pode ser um líder, pode ser um amigo, pode ser as pessoas que te abandonem, aquelas pessoas que deveriam ter o cuidado para estar do seu lado, para conduzir nos seus, para te apoiar, e essa pessoa te abandonou. Você confiava e essa pessoa deixou de lado, mas sabe, Jesus ele continua se apresentando. Eu sou o bom pastor. Todos nós, a Bíblia diz que todos nós somos responsáveis um pelos outros, desde o início da história cristã, da história desse mundo na realidade, quando Deus procura Caim e Caim tenta se livrar. Sou eu o guardador do meu irmão? Na realidade, Deus estava dizendo, sim, você é guardador do seu irmão, você tem responsabilidade. Todos nós temos responsabilidade um pelos outros. O Novo Testamento ensina que todos nós somos pastores uns dos outros, precisamos cuidar um dos outros e não há nada de errado de nós esperarmos isso. Em especial dos líderes. Nós, pastores, líderes de igreja, somos responsáveis sim pela igreja, mas nós somos humanos. Nós podemos errar, nós podemos falhar. Você pode se decepcionar com o seu pastor, você pode se decepcionar com o ancião da sua igreja, você pode se decepcionar até mesmo com aquela pessoa que não é ancião, não é pastor, mas que te levou a mensagem, que abriu os seus olhos espirituais que viviam em trevas. Você pode até se decepcionar com essa pessoa, mas Jesus ele está dizendo aqui: somente eu sou o bom pastor, somente eu posso dar a vida. E aqui está algo maravilhoso. Todo esse contraste. E aí Jesus continua a conversa, porque quando Jesus começa a conversar com aquele homem, os líderes judeus chegam perto. E é nesse contexto que Jesus começa a falar sobre o bom pastor e faz o contraste. No início do capítulo 10, Jesus apresenta do bom pastor e do mercenário. Na realidade, todos nós seres humanos somos mercenários. Fazemos apenas quando nos pagam. Isso eu estou falando humanamente. Isso eu estou falando da nossa natureza. Lembra? Todos nós nascemos em pecado, completamente em pecado. Mas sabe o que acontece? Quando Jesus vem e abre os nossos olhos, nós passamos a ver que Ele é o bom pastor. Mas Ele não é apenas o bom pastor, aquele que quando nós estamos sofrendo, abandonado, Ele aparece para nos ajudar. Ele é o bom pastor completo, no sentido de que ele dá a sua própria vida. Em outras palavras, ele está disposto a pagar qualquer preço pelo resgate. Ele está disposto a pagar qualquer preço para te ver feliz. A única coisa que precisamos fazer é acreditar. Não que as coisas vão mudar. Aquele homem continuou sendo expulso da sinagoga. Aquele homem, segundo a teologia, a doutrina, segundo o conhecimento de todos, aquele homem era considerado um mal amaldiçoado. Aquele homem era considerado uma pessoa completamente excomungada. Já era para a vida. Continuou. Mas quando ele olhou para Jesus, Jesus disse assim: eu estou de braços abertos, eu sou o bom pastor. Você é aceito por Deus. Não importa o que as pessoas digam, não importa o que as circunstâncias não mudem, não importa que a doença não vá embora, não importa que as pessoas te abandonou, que você ainda continue só. Jesus, e você não veja nenhuma mudança, mas Jesus está dizendo para você: eu sou o bom pastor e estou disposto a fazer tudo pela sua alegria e pela sua felicidade. A minha pergunta para você nesta hora, meu irmão: está disposto você a aceitar esta promessa de Deus? Está disposto você a dizer: Jesus, eu quero te aceitar como meu bom pastor? Se você está disposto, eu quero que você nesse momento chegue perto da sua televisão, do seu computador, do seu celular, coloque a mão no seu coração e feche os seus olhos e diga comigo nesta oração: Senhor Jesus, eu quero sim que o Senhor seja o meu bom pastor. Vamos orar. Querido Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra exposta nesta noite. Eu quero te pedir, Senhor, que venha abençoar esse irmão, esta irmã. Venha abençoar esta família que está a nos ouvir. Senhor Deus, eu não sei o que a dificuldade e a luta que cada um está passando, mas eu sei, Senhor, que este mundo nos abandonou. Este mundo tem nos colocado sob a maldição. E muitas vezes, Senhor, nos sentimos sós.
Às vezes, Senhor, nos decepcionamos até mesmo com o pastor, com o membro da igreja, com a liderança, com a própria igreja. Mas o Senhor é o nosso pastor. E isso, Senhor, independente de qualquer coisa, queremos continuar do teu lado, cumprindo e fazendo a tua vontade. Por favor, Senhor, nesta noite, vem nos abençoar, vem colocar a tua mão sobre nós, que possamos ter, Senhor, um descanso tranquilo para a honra e glória do teu santo nome. É o que eu te peço e que eu te oro, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Queridos, uma boa noite para todos e que durante esta semana possamos desfrutar do amor deste bom pastor em nossa vida. Amém.